Era uma manhã tranquila. O sol despontava no horizonte, colorindo o céu com tons suaves de rosa e laranja. O vento soprava levemente, acariciando as árvores que balançavam em sincronia. Tudo parecia em perfeita harmonia, mas dentro da casa de um homem justo e temente a Deus, um caos invisível começava a se formar. Esse homem era Jó. Conhecido por sua integridade, ele era respeitado por todos ao seu redor. Suas riquezas eram imensas, possuindo rebanhos incontáveis, terras vastas e uma família numerosa. Seus filhos e filhas o rodeavam, e as festas em sua casa eram sinônimo de alegria e fartura. No entanto, o que mais impressionava aqueles que o conheciam era sua devoção inabalável a Deus. Mesmo com toda a riqueza e prosperidade, Jó mantinha sua fé, acreditando que tudo o que possuía era um presente divino e que, independentemente das circunstâncias, sua gratidão e confiança em Deus deveriam permanecer constantes. Mas, como muitas vezes acontece nas histórias da vida, o teste vem quando menos esperamos. Em um canto do universo, longe dos olhos mortais, houve uma reunião incomum. Satanás, o acusador, ousou desafiar Deus. Ele insinuou que Jó só era fiel porque sua vida estava cercada de bênçãos. Retira-lhe o que ele possui, e verás como ele te amaldiçoará, disse o inimigo com um sorriso traiçoeiro. Deus, que conhecia o coração de Jó, permitiu que Satanás o testasse, mas com uma condição: não tocar em sua vida. Foi então que o inesperado aconteceu. Em um único dia, uma sequência de tragédias caiu sobre Jó como uma tempestade implacável. Primeiro, seus servos chegaram com a notícia de que seus rebanhos haviam sido roubados por invasores. Antes que Jó pudesse processar a informação, outro servo chegou informando que uma tempestade devastadora havia destruído a casa, onde seus filhos estavam reunidos, levando a vida de todos eles. Jó, em choque e dor profunda, rasgou suas vestes e se prostrou ao chão, mas, surpreendentemente, não murmurou contra Deus. Com lágrimas nos olhos, ele apenas disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Dias se passaram, e as feridas emocionais de Jó pareciam impossíveis de curar. Mas o sofrimento dele não havia terminado. Satanás, não satisfeito com a integridade de Jó, atacou sua saúde. Úlceras dolorosas cobriram o corpo do homem justo, transformando-o em uma sombra do que era antes. Jó, agora sentado em cinzas, raspava suas feridas com cacos de cerâmica, buscando algum alívio para a dor que parecia consumir não apenas seu corpo, mas também sua alma. Mesmo em sua condição lastimável, sua esposa, devastada pela dor e pela perda, tentou persuadi-lo a desistir. Ainda mantens tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre, ela exclamou desesperada. Mas Jó, mesmo fraco e exausto, olhou para ela e respondeu com serenidade: Aceitaremos o bem de Deus e não o mal. No entanto, apesar de sua fé inabalável, o coração de Jó também era humano. Em longas noites de dor e solidão, ele se perguntava o motivo de tanto sofrimento. Amigos vieram visitá-lo, mas em vez de consolá-lo, eles o acusavam. Diziam que ele deveria ter pecado gravemente para merecer tanto infortúnio. Jó, perplexo, tentava entender o que poderia ter feito de errado. Não encontrava respostas. Os dias se transformaram em semanas, e o sofrimento de Jó continuava. Em seu íntimo, ele clamava a Deus, perguntando por que, mesmo sendo justo, enfrentava tamanha provação. O silêncio parecia ser a única resposta, mas é nas noites mais escuras que as estrelas brilham mais intensamente. E então, quando tudo parecia perdido, Deus falou. Em meio a uma tempestade, Deus respondeu a Jó, não com explicações detalhadas, mas com perguntas que levavam Jó a refletir sobre a vastidão da criação e sobre o poder incompreensível de Deus. Ele perguntou a Jó onde ele estava quando o mundo foi criado, ou se ele, como ser humano, poderia controlar o curso das estrelas,
ou o caminho dos raios, a mensagem era clara. Há mistérios na vida que estão além do entendimento humano. E, mesmo em meio ao sofrimento, Deus permanece soberano. Ao ouvir a voz do Senhor, não encontrou todas as respostas que buscava, mas compreendeu algo mais profundo. Ele entendeu que, apesar de não entender o propósito de suas provações, Deus estava no controle. Em um gesto de humildade, Jó respondeu: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Foi nesse momento de profunda revelação que a história de Jó começou a mudar. Deus restaurou sua saúde, deu-lhe ainda mais riquezas do que antes, e ele teve novos filhos e filhas, mais bonitos e prósperos do que os primeiros. Sua vida, que antes era marcada pela dor e perda, agora se tornava um testemunho da fidelidade de Deus. A grande lição da história de Jó é clara. A vida é cheia de desafios e provações. Haverá momentos em que tudo ao nosso redor parecerá desmoronar e nos perguntaremos o porquê de tanto sofrimento. Mas, como Jó, somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando as respostas parecem distantes. A perseverança de Jó é um exemplo de que, independentemente das dificuldades, não devemos desistir. Haverá dias de escuridão, mas a luz sempre retorna para aqueles que mantêm a fé. A maior lição é que, embora o sofrimento seja parte da jornada, ele nunca é o fim da história. O final, para aqueles que confiam, sempre trará uma renovação, uma restauração e uma recompensa além do que imaginamos. Assim como Jó, você pode estar enfrentando momentos de dor e perda. Talvez você sinta que não há mais forças para continuar. Mas lembre-se, o sofrimento não define quem você é. Sua fé, sua perseverança e sua confiança em Deus é o que moldará seu futuro. E no final, como Jó, você verá que toda a dor teve um propósito. A recompensa virá, e você poderá olhar para trás e dizer: Eu sobrevivi, e agora sou mais forte por isso. Não desista. Deus ainda está no controle.